apresentar, só que eu queria me apresentar de uma forma diferente, porque toda vez que eu vou falar com um cliente, eu vejo uma certa dificuldade dele entender o que ele realmente precisa proteger do que são os dados dele. São importantes, mas não são sensíveis. Então, eu queria fazer um exercício que eu faço com os clientes, normalmente. É a diferença de dado e informação. Se eu falar para vocês agora 17, 12 ou 9, não tem importância. São números aleatórios. Só que se eu falar para vocês que 17 representa o número de tempo, os anos que eu já trabalho com tecnologia, 12 representa o número que eu trabalho já com segurança da informação, e 9 representa o número de tempo que eu trabalho com segurança de dados e privacidade, já tem uma outra conotação. Ele vira uma informação, ela não é mais um dado. Porque eu sinto isso uma grande diferença. Quando eu vou num cliente, que eu pergunto, ok, qual a sua expectativa, o que você precisa de proteção, o que está acontecendo com você? Alguns têm muito medo de abrir, mesmo que chamam a gente para ajudar. E outros têm essa coisa do tipo, tudo é importante, mas também tudo não tem que ser protegido dessa forma. Se você conseguir proteger só o nome de um cliente, o nome de um cliente é público. Mas e o nome de um cliente com CPF, com cartão de crédito? Tem uma outra conotação, aí já vira uma informação. E nisso é importante proteger. Só queria fazer essa diferença pra vocês. Esses dados são reais, tá? São dados meus mesmo. Eu já trabalho há 17 anos com tecnologia. E 12 anos com segurança da informação. E há 9 anos especificamente com segurança de dados e privacidade. Tipo, você começou na barriga da sua mãe, talvez. Não, eu engano bem. Eu tenho 33 anos. Trabalho aí desde os 16 anos de idade. E estou há 2 anos aqui na IBM como consultora, mas já sou consultora há mais de 10 anos aí no mercado. Minha especialidade é privacidade e segurança de dados. Trabalho com prevenção à fuga de informação, criptografia, device control. Não só essas ferramentas, mas também relacionado a processos, políticas, mas também muito a ligação dos dois. Eu não acredito que segurança de dados é só gestão ou só ferramenta. Os dois têm que combinar juntos. Senão não existe segurança. Eu queria falar um pouquinho do cenário atual. Isso aí é um estudo recente da Ponemon, inclusive foi encomendado pela IBM. O que mostra nesse estudo? É o número de registros expostos ou comprometidos aí em 2017, por país ou região. Como que foi feito esse estudo? Pegaram aí 419 empresas, localizadas aí em mais ou menos 11 países, e o Brasil estava entre esses países, e aí viram qual era a quantidade de registros expostos durante o ano de 2017. Eles consideraram, no mínimo, aí, uma exposição de 1000 registros. Quando eu falo 1000 registros expostos, são informações de clientes. Então, foram, no mínimo, 1000 registros de clientes expostos para serem considerados um vazamento. Isso foi 2017? 2017. Já consideravam Netshoes aí? Porque se considerar Netshoes, tá faltando bastante, né, cara? Não, na verdade aqui eles pegaram 419 empresas que estavam em 11 países, então eles não abriram quais são essas empresas que estão relacionadas, e todo ano eles mudam. Então não são as mesmas empresas, são empresas com perfis muito parecidos todos os anos, mas não quer dizer que sejam as mesmas. 36 empresas de 12 diferentes indústrias aqui no Brasil. Aí, queria falar um pouquinho especificamente então do Brasil. A gente viu aqueles números grandes. E o que eles estão falando? Que para os próximos 24 meses, a previsão é que, dentre esses 11 países que foram selecionados, a África do Sul, a Índia e o Brasil são os países que possuem maiores chances de sofrer violação de dados nos próximos 24 meses. Os outros países, Canadá é o país com mínima chance de violação de dados, e África do Sul, Índia e Brasil, os maiores aí dessa lista de 11 países. E desses ataques aí sofridos no Brasil, de violação de dados, de exposição de dados, 44% deles são ataques maliciosos ou criminosos. Quando eu falo malicioso ou criminoso, eu não estou falando só pessoas de fora atacaram a empresa, eu estou falando também maliciosos insiders. Ou seja, funcionários que estão aí descontentes, funcionários que estão saindo da empresa, expõem, funcionários que às vezes são coagidos por outras pessoas de fora a fazerem certas ações. Então a maior parte dos nossos ataques, diferente do que a gente pensa, não é só causado por hacker, na verdade a maior parte é insider. Inclusive
inclusive, pessoal, existe uma questão cultural também, né? Você pegar empresas, culturas americanas, europeias, até em questões de curiosidade. Então, eles têm mais um relacionamento pessoal mais, que a gente pode dizer, mais frio. O brasileiro ele tem um relacionamento pessoal mais acalorado. Isso implica, inclusive, em ter insiders que às vezes também você está fazendo de uma brincadeira, você está fazendo uma consulta atrelada. Quando você vai ver, ele já virou um insider, um hacker, já violou algum tipo de dado que está exposto, já viu uma brecha. Então, existe inclusive uma questão cultural de, entre aspas, curiosidade. Muita. E para ter uma ideia, tem um estudo recente, foi feito até pela Symantec, que fala que 62% das pessoas aqui do Brasil que saem do emprego, elas levam as informações confidenciais da empresa junto. Quanto? 62% das pessoas que mudam de empresa levam. Né? Muito mais que isso. Não, muito mais, mas assim, das pessoas entrevistadas, 62% falaram que levam as informações. Aí dentro dessas 62%, mais da metade falou que é porque eles querem utilizar essas informações em outras empresas. E aí 40 e poucos % falaram que é porque elas se sentem donas daquilo que elas produziram. Cultural isso é cultura. E o resto que não respondeu, que não leva, mente. Mente. Não, se cair na área de segurança da informação é 100%. Né? É 100%. Entrou na carteira de cliente, leva tudo, né? Propriedade intelectual, tudo. Aí tem alguns mitos e verdades que eu separei aqui que a gente ouve muito. Os hackers causam a maior parte das violações de segurança? Não. A maior parte das violações de segurança são causadas pelos insiders. Tá? Às vezes, ou é proposital, ou não. Ou às vezes é a pessoa que está levando o trabalho para casa, que ela não sabe que quando ela sai do trabalho dela com aquela informação, ela não está mais segura, a informação não é mais só da empresa, ela está num outro ambiente, ela não sabe se o computador da casa dela é seguro ou não. Então, todas essas questões que a gente chama de insiders é o que causa a maior parte das violações de dados hoje em dia. Criptografia faz ficar seguro os meus dados? Só a criptografia? Não. É um conjunto de coisas. Desde você combinar com políticas, processos, procedimentos, criptografia, controle de dispositivos, uma ferramenta de prevenção a vazamento, a uma equipe bem treinada, é um conjunto de fatores que fazem você ter uma segurança realmente, não falo 100%, porque nunca vai ser 100%, mas bem próxima daquilo que seja o desejado. O Firewall faz as informações ficarem mais seguras? Não. 40% das violações sofridas pelas empresas, elas tinham um Firewall corretamente configurado, estavam ali com a última versão e mesmo assim elas sofreram vazamentos de informação. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem falar, tá? E aí, quais são as maiores preocupações das empresas nesse meio tempo? Eles precisam pensar em manter a segurança dos clientes, proteger a propriedade intelectual, que a gente sabe que aí tem um monte de gente querendo levar, o risco dos ataques dos hackers, que estão cada vez mais evoluídos e está cada dia diferente, um dia de uma forma, do outro dia outra forma, tem sempre as variantes. A pressão sobre os gestores. O que eu falo aqui com pressão sobre os gestores? O cara de segurança, ele quer colocar a segurança. Mas aí tem o cara do marketing, que ele está preocupado com outra forma e ele não está preocupado com a segurança. Ele quer mandar o e-mail para o cliente de forma rápida. Aí tem o cara do financeiro que não está preocupado com a segurança. Ele está preocupado em fazer o trabalho dele. Então tem muita pressão aqui em cima. E nem sempre é a segurança da informação que ganha. E uma falha que pode abalar toda a segurança. Isso desde uma falha de processo, uma questão de você não educar bem os seus funcionários. Quando eu falo educar, é você não treinar a equipe, porque uma equipe não treinada é uma falha gigantesca. Eu, inclusive, tenho um problema com um cliente recente. A gente fez um trabalho lá, a gente atendeu toda a auditoria deles para prevenção ao vazamento de banco. Mas aí a ferramenta está na mão de pessoas que não têm conhecimento de dados, não são pessoas treinadas. E cada dia é um problema diferente, porque eles atuam numa ferramenta de segurança como se eles estivessem atuando no antivírus. Então, outro dia, eles me mandaram uma mensagem perguntando como é que eles faziam o rollback de uma política
porque ele simplesmente deletou a política, e era uma política que estava sendo monitorada pela auditoria. E ele já estava pelo menos uns 3 dias sem a política. E aí eu fico pensando, ele não tem noção do tamanho do problema que ele tem na cabeça dele, porque se o pessoal da auditoria procurar ele para saber o que aconteceu nesses 3 dias, ou aconteceu uma falha nesses 3 dias, ele não tem nada, absolutamente nada, ele não consegue nem descobrir quem foi a pessoa que causou. E ele não tinha essa preocupação, ele estava preocupado em voltar à política porque não estava da forma como ele queria. E aí as maiores dificuldades que a gente encontra são os profissionais não capacitados, a falta de educação e orientação aí dos funcionários, novamente, velocidade em que a informação se atualiza e trafega, novas ameaças a todo instante, tecnologia diferente para serem protegidas, aí eu falo, num ambiente a cloud, no outro ambiente você tem servidores de diversas plataformas diferentes, diversos bancos diferentes, aí você tem o e-mail, você tem o dispositivo móvel, e aí você tem o notebook, então você tem que se preocupar com diversas coisas. Aí depois você tem os dispositivos móveis, aí você tem o BIOD, que é uma ferida que ninguém quer mexer. Todo mundo quer reduzir o custo, pensando, vou pedir para o meu funcionário usar aí o computador dele, ou vou pedir para o meu funcionário usar, sei lá, o celular dele. Mas, peraí, eu posso bloquear o celular do cara? Eu posso pedir que ele use uma ferramenta minha de controle, de monitoração? Então, aí é um vespeiro que eu acho que nenhuma empresa que eu fui até hoje quis muito se aprofundar sobre isso. Todo mundo pensa, todo mundo quer saber como é feita a proteção para BIOD, mas ninguém quer mexer nisso. E entre outras informações aí. Se eu pudesse fazer um comentário. Claro. Outro dia a gente estava com um cliente aqui no ICC, não era um cliente que a gente costuma atender aqui na IBM, a gente costuma atender clientes gigantescos aqui, né? Então são as grandes indústrias. E a gente estava com esse cliente, inclusive é um cliente que é atendido por parceiro justamente por não ser grande. E a dificuldade que ele tinha, em questão de segurança, era de ser levado a sério. O cara não era levado a sério pelos gestores. Segurança nunca era prioridade. Sim. Eu perguntei para ele, se você, como coordenador de segurança, você tem voz ativa de bloquear um projeto? Ele falou, olha, isso aqui não pode acontecer, esse projeto não pode ir em frente porque o risco de segurança é altíssimo. Eu falei, não. Eu não tenho. Se o negócio falar, isso tem que acontecer, mais que o risco de vazamento de informação, ou o que seja, é alto. Vai acontecer, você vai demonstrar que aquilo é importante, a melhor forma ainda é o Risk Assessment. Foi exatamente o que a gente quis vender para eles, um primeiro acesso. Sabe por quê? Quando eu vou fazer um Risk Assessment de prevenção à informação, prevenção à fuga de informação, o cara me fala assim, não, minha rede aqui é segura, me deixa rodar um mês a minha ferramenta aí, vamos ver se é segura mesmo. Em um mês eu pego vazamento por e-mail, eu pego informação onde não deveria estar num compartilhamento público, coisas sendo salvadas no pendrive e etc. Assim, eu tenho diversos casos, quando eu vou sentar para demonstrar a informação daquilo que foi considerado, é o momento que eu fecho geralmente o projeto. Tenho diversas. A gente estava falando muito de birô de crédito, eu tenho um caso de um birô de crédito que foi assim. No momento que eu estava fazendo um Risk Assessment, eu peguei 2 funcionários, era um funcionário interno e um cara de uma outra empresa, que era uma companhia de aviação, e eles estavam negociando para fazer limpeza de nome. Então, o cara, eram 2 deficientes, tanto que eles não escreviam bem e tal. Ele falava assim, não me liga porque aqui o telefone é monitorado. Ele achava que só o telefone era monitorado. Aí ele falava assim, vamos combinar no metrô São Judas, você traz R$2.500 em dinheiro, minha chefe já está sabendo, e eu limpo seu nome, não precisa se preocupar. Foi um dos casos que eu peguei. E outros casos diversos, eu peguei numa indústria que eles fazem, não lembro exatamente do que era, acho que era poste, coisas assim. Um funcionário do almoxerifado, ele achou, colocaram num compartilhamento público, colocaram uma planilha de todos os funcionários, cargo, salário, tudo. Desde o presidente até o cara lá de baixo. No momento da gente apresentar isso, eu apresento geralmente para pessoas que têm tomada de decisão. Eu não vou apresentar só para o cara de segurança. Eu quero o cara do financeiro, eu quero o cara de marketing, porque eu vou mostrar coisa de propriedade intelectual, vou mostrar coisa de cliente. Então eu quero pessoas realmente que vão ali, que são os donos do negócio, para ver. E aí quando eu sento com eles e mostro isso, eu mostrei essa planilha saindo, a primeira coisa que eles se preocuparam foi, mas peraí, tem o endereço da minha casa, onde a minha família mora. Ele não estava se preocupando com o salário dele que estava ali.
Ele estava preocupado com o endereço dele, da casa dele. E aí foram conversar com esse cara. E aí falaram assim, por que você pegou essa planilha? Ele falou, curiosidade. Eu falei, curiosidade é estranho. Primeiro que ele pegou a planilha e renomeou para um nome do almoxerifado para mandar para o e-mail dele particular. Quem é que faz em diversos casos que são muito mais fáceis você demonstrar no Risk Assessment, porque você demonstra o vazamento que está acontecendo ali e aí você pergunta, e quanto vale isso para você? Quanto vale a sua informação de cliente indo por e-mail? Tem também um caso que eu peguei de uma operadora de viagem. Eles pegavam, tinha uma pessoa que estava pegando todas as informações de clientes que faziam compra, mandavam lá as informações de folha de cheque, xerox de cartão, documento. A pessoa mandava rodo pro e-mail dela particular. Ou seja, ela podia fazer compra em nome dessas pessoas, podia fazer diversas coisas. E eles não tinham noção de que isso estava acontecendo. Então, isso é muito mais fácil você demonstrar um risk assessment do que só falar do produto e ir lá implementar. Eu acho que você mostrar que a informação está saindo e quanto ela vale, e aí falar assim, você tem certeza que agora você está seguro? Olha aqui que eu peguei. Eu acho que é mais fácil. Nesses anos todos, eu acho que 90% dos projetos que eu mostrei, eu consegui fechar mostrando. Assim, tipo, a informação saindo. Desde ferramentas de DLP e outras coisas. E aí, como que a gente faz para se proteger? Aí é meio que uma receitinha de bolo, tá? Apoio dos executivos, recursos dedicados especializados, identificar e priorizar o risco, porque, de novo, não adianta eu colocar a melhor ferramenta do mercado se eu não levantei os meus riscos. Se eu não fui lá e não classifiquei as informações, se eu não tive uma conversa com o dono da informação, porque muitas vezes envolvido nesses projetos o cara de segurança da informação. O cara de segurança da informação, ele não é o dono da informação, ele não sabe onde está a informação, ele não sabe como ela trafega, ele não sabe quem tem permissão, ele não sabe nada disso. E continuam colocando o cara de segurança da informação para decidir quais são as políticas, e não é assim que tem que funcionar. E aí eu preciso de uma equipe treinada de resposta a incidentes, porque, beleza, aconteceu um incidente, mas e aí, como é que você trata isso? Quem tem que tratar? Vai para o jurídico? Vai para o RH? O que tem que ser feito? Estabelecer controles e políticas e processos, ferramentas adequadas e bem configuradas. É aquela velha história. Como é que o cara protege, sei lá, faz um controle de dispositivos? Não adianta você desabilitar o USB, você tem que saber. Tem gente que vai precisar. E aquelas pessoas que precisam utilizar estão sendo monitoradas ou elas estão sendo bloqueadas? Então, de novo, ferramentas adequadas e bem configuradas aí. Funcionários educados e orientados. Quando eu falo funcionários educados e orientados, é porque a gente vai naquela empresa, grandes empresas, que tem uma vez por ano, manda aquele e-mail que você tem que preencher lá o treinamento e falar no final que você fez a provinha e você está compliance com tudo aquilo que foi dito. Isso não é educação de funcionário. O funcionário tem que saber, naquela área dele, que aquilo que ele trabalha é confidencial. Muitas vezes o cara leva para casa achando que ele precisa cumprir meta. Ele precisa cumprir meta, precisa resolver o trabalho dele, e aí ele manda para o e-mail particular, e não é assim. Uma vez saiu do ambiente da empresa, está no e-mail particular, a informação não é mais sua, a informação é dele. Você não tem mais controle sobre isso. E aí, de novo, quando eu falo agora de curva de aprendizagem, é mais com relação à ferramenta. Toda vez que eu vou num cliente que a gente vai fazer uma implementação nova, seja de Guardian, seja de DLP, seja de criptografia, não tanto de criptografia, mas das outras ferramentas, eles começam pensando assim, vamos bloquear tudo. Isso aqui é confidencial, vamos bloquear tudo. Não é assim que funciona. Toda ferramenta tem que ter sua curva de aprendizagem, ainda mais quando a gente fala de dados. Começo monitorando, refino. Refinar você vai fazer para sempre, todas as etapas. Aí eu tenho que notificar, e aí depois eu bloquear, e aí sim tomar as ações. E quando eu falo tomar as ações, são ações legais, envolver jurídico, envolver RH, envolver quem for necessário aí.